Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da parábola da pequena luz, uma jornada da alma. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Namastê a todos vocês e gratidão pelos 1000 inscritos. Meu muito obrigado a cada um de vós, a cada inscrito que faz com que esse canal cresça. Me ajudem, minha gente, a compartilhar e botar essa luz adiante, chegando em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Namastê a todos vocês, tá bom? Gratidão. Continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito de uma parábola. E nós falamos em vídeos anteriores que o cristianismo primitivo, ele falava de forma indireta para os de fora a respeito de parábolas. E assim nós também temos no budismo os koans, e na tradição africana, os intãs, que são histórias mitológicas, que têm um fundo espiritual de verdade e de conhecimento. Então hoje nós vamos falar a respeito da pequena luz, da parábola da pequena luz. A pequena luz, ela vivia no universo da grande luz, da grande luminosidade, do grande oceano da luz. E ali a pequena luz, ela vivia em perfeita harmonia e paz, tranquilidade, uma luz eterna que ali ela presenciava. A pequena luz era pura luz e tudo ao redor também era luz. Era um mundo de luzes sobre luzes e matizes de luzes. E ali a pequena luz vivia nesse mundo totalmente saciada de suas necessidades. Necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades fisiológicas. Era o universo da luz eterna. Ela ali era completa, ela era imersa na grande luz universal, no grande oceano luminoso divino. Mas, como toda história, a pequena luz, um belo dia, decide saber quem ela era. Quem sou eu? Se eu sou luz e tudo ao redor é luz, a minha natureza é luz e ao redor tudo é luz, quem sou eu na verdade? E aí a pequena luz decide descobrir quem ela era. E nesta decisão ela decide se retirar da grande luz para, na verdade, saber quem ela é. E aí a grande luz começa uma jornada. A pequena luz, começa uma jornada. A pequena luz começa a se retirar da grande luz. E ela vai se afastando, vai se afastando. E chegou ao limite da grande luz. A grande luz tinha um limite. E ela transpôs esse limite para um outro lado, para um outro mundo. Um universo que tinha também luz, mas era uma luz mais opaca. Era um universo diferente, onde existia uma mescla de luz e trevas. Tá bom? A grande luz transpassou esse limite e ali ela já sentiu uma diferença no seu ser. O seu ser luminoso começa a se modificar, começa a ter modificações no seu DNA, no seu ser luminoso. E aí essa modificação, ela começa a ocorrer no seu próprio ser. E ela começa a sentir uma sensação de frio. Ela nunca antes havia experimentado a sensação de frio. E ela começa a sentir essa sensação. Naquele universo, ela começa a esfregar os braços e perceber que ela está sentindo meio sombria, meio fria.
E continuou caminhando, se afastando da grande luz, do grande oceano da luz. E ela começou a experienciar também a fome. Ela começa a sentir uma sensação na base do seu plexo solar, na altura do estômago, uma sensação de vazio, de incompletude. Ela começa a sentir fome, que já era uma necessidade fisiológica. Mas a pequena luz, ainda assim, continua sua caminhada em busca dela mesma, para saber quem ela era. E aí, ela começa a se sentir meio desorientada. A sua luz, que era extremamente acesa, começa a ficar opaca e ela começa a restringir essa luz da sua consciência. A pequena luz começa a perceber que começa a ficar com a cabeça sem muita rememorização de onde ela veio. Ela começa a se perder no meio daquele caminho, sentindo fome, sentindo frio e começa a sofrer, porque começa a não ter a memória de onde ela veio. E aí, a pequena luz, ela para numa terra muito, 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 muito distante. Essa terra possuía alguns habitantes, mas esses habitantes eram de uma natureza já diferente da pequena luz. Eles eram como chispas. Eles tinham pequenos pontinhos de luz que não chegavam a ser uma luminosidade, uma luz, realmente uma luz. Eram pequenas chispas, como um carvão que está já se apagando. Fazendo uma analogia para vocês. E aí a pequena luz começa a tentar se aproximar dessas pessoas. E vê que essas pessoas povoam esse mundo como se nada além das fronteiras desse mundo existisse. Como se só esse mundo existisse. E a pequena luz começa a falar com eles: ei, acordem, vocês estão dormindo? A luz de vocês está muito pequenininha. A luz de vocês é muito tênue. A pequena luz tenta acender a luz deles, mas ela não consegue acender com a sua própria luz. Porque, digamos assim, eles não têm um pavio apto a receber aquela luz. E a pequena luz começa a perceber que aquele mundo não era o mundo da casa do pai dela. Era um mundo diferente, era um mundo de sombras, era um mundo de luz opaca, de poucas consciências dormentes. A pequena luz começa a olhar para ela e vê que ela também já não era mais a pequena luz. A sua natureza se transformou em uma natureza de luz opaca, de luz tênue, e a luz dela já estava se apagando, como a daqueles habitantes. A pequena luz começa a perceber que aquele universo causa dor, que aquele universo causa sofrimento, que aquele universo não é um mundo pretendido pelo Pai. Mas a pequena luz, tanto que já tinha se afastado da casa do Pai, e com a cabeça meio confusa, tendo ainda uma reminiscência de poucas coisas de onde ela veio, ela começa a tentar relembrar que na casa do pai dela, ela tinha, no grande universo vibratório, luminoso, ela tinha todas as suas necessidades supridas. E aí, a pequena luz começa um movimento dentro dela mesma, dentro da dor, dentro do sofrimento, dentro da confusão mental em que ela se meteu, em que ela escolheu pelo seu livre-arbítrio, ela se afastou do Pai. Ela começa a entender dentro dela que aquele universo é um universo que precisava ser resgatado.
e que ela veio de um lugar extremamente luminoso, de pura luz, de vida eterna. Aquele universo onde ela se encontrava era um universo de vaga de vida finita. Tinha tempo para começar e para acabar. Ali existia a morte, a dor, o sofrimento, a doença. E a pequena luz começa a perceber isso dentro dela e começa um caminho interno de interiorização, de individuação. Lembrando que individuação vem da palavra indivíduo, aquele que não se pode dividir, porque somos um. E aí ela começa nesse processo de individuação, olhar para dentro e para o alto, para reconectar com a luz de onde ela veio. E aí nesse movimento ela começa a acender mais uma vez. Mais uma vez a luz dela começa a se fazer, a acender. E aí a pequena luz começa um caminho de retorno à casa do Pai, mergulhando para dentro e para o alto. E a pequena luz retorna. Bem lentamente, bem devagar, a sua consciência vai retornando, recordando a reminiscência do caminho que ela tinha trilhado para chegar até ali. E o caminho que ela tinha que percorrer de volta para o grande oceano da luz. Então, minha gente, essa parábola, ela é uma parábola muito análoga à parábola do filho pródigo, que recebe a herança do pai e sai pelo mundo e conhece a dor, a morte e o sofrimento. E um belo dia ele se recorda que na casa do pai ele tinha todas as suas necessidades supridas. E também tem analogia com a história de Buda, de Siddhartha Gautama. Eu posso contar elas um dia aqui para vocês. Que era um príncipe que vivia no castelo do seu pai e tinha todas as suas necessidades supridas. Um belo dia, ele decide sair do castelo do seu pai para conhecer o que tinha fora. E aí ele conhece a dor, a doença, a morte e o sofrimento, que na casa do seu pai também não havia. É a mesma história. É a história da epopeia da alma. A história de todos nós que viemos de um mundo luminoso, que questionamos o Pai para saber, na verdade, quem nós éramos e o que viemos fazer aqui. Só que o Pai, na sua infinita benevolência, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não quer ninguém com Ele de forma forçada. Essa é a conclusão a que cheguei. Ele dá o livre-arbítrio. Todos que estiverem comigo, que seja com amor. Eu quero estar próximos ao meu Pai. Quem quiser experienciar uma outra realidade, uma outra natureza, que vai experienciar. E quando voltar a me amar, que retorne, que eu estarei de braços abertos. Tá bom, minha gente? Então, essa história da pequena luz é a nossa própria história. De onde nós viemos e o que viemos fazer aqui. Estamos experienciando esse mundo de dor, de luz e de sofrimento. Como nós já dissemos, né? O salário do pecado é a morte. E aqui nós estamos pelo nosso livre-arbítrio, porque aceitamos uma ideia de que éramos como deuses, que podíamos criar nossos próprios universos e fazer a nossa própria vontade e não a vontade do Pai. Que esse koan, que essa parábola, que esse intan penetre os vossos corações, faça morada em vossas consciências e vocês entendam que esse mundo habitado por seres de chispas dormentes precisa ser despertado. Esses seres estão tão acostumados com esse mundo decaído que eles não entendem que existe algo além desse mundo decaído. E falar isso para eles é como dar soco em ponta de faca.
Tem que ter a consciência apta e desperta. Por isso os mestres do passado falavam em parábolas para saber quem estava desperto. Falavam em koans para saber qual discípulo estava desperto. Falavam em intãs para saber qual iniciado teria ouvidos para escutar e olhos para ver, consciência para absorver. Tá bom, minha gente? Eu deixo vocês com essa linda parábola da pequena luz e que ela faça, reverbere conhecimento na consciência e no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê a todos.